Marques da Mata, para que proceda a leitura do texto bíblico e solicita a todos os presentes que se coloquem em pé. Ezequiel 24, início do cerco de Jerusalém, comparação da marmita enferrujada. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos, no ano 9, do 10º mês, no dia 10. Filho do homem, escreve a data deste dia. O rei da Babilônia lançou-se contra Jerusalém, hoje mesmo. Apresenta uma parábola à casa da rebelião. Tu dirás, assim fala o Senhor Deus. Põe ao lume a marmita e mete água dentro dela. Acrescenta-lhe pedaços de carne, toda espécie de bons pedaços, coxa e espádua. Enche-a com os melhores ossos. Toma as melhores cabeças do rebanho. Amontoa a lenha debaixo da marmita. Faz ferver os pedaços de carne e também os ossos que ela contém, porque assim fala o Senhor. Ai da cidade sanguinária, ai da marmita enferrujada, cuja ferrugem não pode ser tirada. Tira os pedaços um a um, sem ser a sorte, porque o seu sangue está dentro dela. E ela colocou-o sobre a rocha nua, não espalhou no solo para que a terra o cobrisse. Para aumentar a minha ira, a fim de me vingar, eu lancei o seu sangue sobre o rochedo nu, sem o cobrir. Por isso, diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, também eu vou fazer uma grande fogueira, junta a lenha, atiça o fogo, coze a carne, prepara o molho, e que os ossos sejam queimados. Põe-na então vazia a aquecer em cima das brasas, para que o seu bronze seja queimado, a sua imundície fundida e a sua ferrugem consumida. Mas os esforços são em vão, a ferrugem não desaparece com o fogo, porque tu estavas impura por causa da tua imundície. Eu queria purificar-te, mas apesar disso, tu não ficaste purificada da tua impureza. Eis porque não serás purificada, até que seja saciado o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, falei, vai cumprir-se a minha palavra. Agirei sem hesitação, sem piedade nem remorso. Julgar-te-ão segundo o teu comportamento e segundo as tuas ações. Oráculo do Senhor Deus. E o texto bíblico, senhor presidente. A presidência agradece a colaboração do vereador Marques da Mata e com a presença do vereador Fabrício Gandini, presidente desta casa. Queria convidar o vereador Marques da Mata para que também nos auxilie através da leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada nos 29 dias do mês de abril do ano de 2014, no Salão Mário Ortiz, do Palácio Atílio Vivaco, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nessa cidade. Composto o quórum regimental para início da sessão, 16 e 13, com registro das presenças dos senhores vereadores Nami Schecker, Neuzinho de Oliveira, Reinaldo Bolão, Vinícius Simões e Davi Ismael, no exercício da presidência, 5 vereadores. O mesmo deu por aberto os trabalhos legislativos e solicitou o senhor vereador Reinaldo Bolão a gentileza em proceder à leitura do texto bíblico, em cumprimento à resolução número 1919, de 23 de janeiro de 2014. O senhor vereador leu da tribuna o livro de Provérbios de Salomão, capítulo 8, versículos 22 a 31, sob o título Origem da Sabedoria.
Lida a seguir pela vereadora Neuzinha de Oliveira, a ata da sessão anterior sendo aprovada como redigida. Compareceram os senhores Luizinho Coutinho e Rogerinho. Lida a seguir o expediente interno constatando: leitura e encaminhamento do projeto de lei número 146/2014, autoria do senhor vereador Anderson Marinho. Leitura e deferimento das indicações números 2179 e 2180/2014, autoria do senhor vereador Zezito Maio. 2181, 2256 a 2271 de 2014, do senhor vereador Serjão. 2182 de 2014, do senhor vereador Luizinho Coutinho. 2183 a 2199, 2198 a 2206, 2286 a 2303 de 2014, de autoria do senhor vereador Devanir Ferreira. 2195 de 2014, de autoria do senhor vereador Reinaldo Bolão. 2196 e 2197, 2279 a 2283 de 2014, de autoria do senhor vereador Anderson Marinho. 2272 a 2278, 2284 e 2285 de 2014, de autoria do senhor Davi Ismael. Leitura e deferimento do voto de pesar número 48 de 2014, de autoria da senhora vereadora Neuzinha de Oliveira, pelo falecimento da senhora Ana Ribeiro. Leitura, discussão e aprovação dos requerimentos de plenário números 334 de 2014, de autoria do senhor Devanir Ferreira, 336 de 2014, de autoria do senhor Rogerinho, 338 de 2014, de autoria da senhora Neuzinha de Oliveira, 339 de autoria do senhor Davi Ismael, 340 de autoria do senhor Max da Mata, 341 a 349 de autoria da Câmara Municipal de Vitória, referente ao projeto Fiscaliza Vitória. Leitura, discussão e aprovação do voto de louvor número 158 de 2014, de autoria dos senhores Vinícius Simões. Compareceram os vereadores Luiz Emanuel e Marcelão. No início do grande expediente, na hora destinada às lideranças partidárias, assomaram à tribuna os senhores Vinícius Simões. Falou dos fatos e empreendimentos instalados no centro de Vitória que melhoraram a vida de quem mora e passa pelo local. Citou que o esforço dos moradores e comerciantes do centro de Vitória é a maior força daquela região. Encerrou dizendo que fez uma indicação para mudar os letreiros dos ônibus, ao invés do centro, colocar centro histórico. Na Michequia falou da entrevista que Luciano Rezende deu na CBN, que no geral encontra-se satisfeito, apesar das dificuldades. Falou do programa Onde Anda Você, que tem surtido efeito, pois já não se vê mais tantos viciados pelas ruas, nem crianças pedindo dinheiro nos sinais de trânsito. Diz que o prefeito está otimista e que as mudanças irão acontecer dentro da expectativa do povo. Compareceram os senhores vereadores Zezito Maia e Fabrício Gandini, que assumiu a presidência. Na hora destinada aos oradores inscritos, assomaram à tribuna os senhores Luiz Emanuel, no tempo cedido pela vereadora Neuzinha de Oliveira, mostrou umas fotos no data show de sua visita à sede da Guarda Municipal em Goiabeiras, onde registrou problemas estruturais de segurança e falta de gestão. Falou que Luciano Rezende se esqueceu de seu passado e que hoje está pagando o preço político. Discorreu que o prefeito errou em tentar maquiar uma pesquisa publicada pelo jornal A Gazeta. Compareceu o vereador Serjão. Fabrício Gandini falou que o nosso racismo, apesar de tão declarado, é feito de forma velada e citou o projeto de cotas desta Câmara, que o Ministério Público entrou com ação de inconstitucionalidade que hoje volta a ser debatido. O mesmo projeto, em âmbito federal, será votado pelo Senado. Diz que faltou política de inserção para acabar com a escravidão definitivamente. Compareceu o vereador Anderson Marinho. Vinícius Simões falou do período de escravidão no Brasil. Discorreu sobre sua visita a uma munícipe que o deixou confuso em meio a tanta pobreza, abandono, descaso, medo e revolta. Ela conseguiu lhe passar alegria e um poema que misturava tudo isso. Encerrou dizendo que temos que ajudar essas pessoas, não é só um problema do governo, apesar do governo ter que priorizar o atendimento a essas pessoas. E para a próxima geração que está por vir é preciso dar boas escolas com bons professores. Com o encerramento da segunda fase dos trabalhos, grande expediente, o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores presentes o registro eletrônico dos mesmos para início da ordem do dia, tendo confirmado a presença dos senhores Davi Ismael, Devanir Ferreira, Luizinho Coutinho, Luiz Emanuel, Marcelão, Namichecker, Neuzinha de Oliveira, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Vinícius Simões e Zezito Maio, além do presidente, senhor Fabrício Gandini. Com a presença de 12 vereadores, a presidência deu por aberta a ordem do dia, com as seguintes deliberações. Compareceu o vereador Devanir Ferreira e ausentaram-se do plenário os vereadores Neuzinho de Oliveira, Rogerinho e Anderson Marinho. Com o regime de urgência contido na ordem do dia aprovado em sessão anterior, o projeto de lei 359 de 2013, contido no processo 7806-2013, de autoria do vereador Serjão,
que dispõe sobre o uso dos símbolos oficiais do município de Vitória, apresentando emenda modificativa de autoria do vereador Fabrício Gandini, foi a matéria submetida à Comissão de Justiça com parecer pela constitucionalidade aprovada pela maioria de seus membros com o voto contrário do vereador Davi Ismael. Encaminhada à Comissão de Finanças, ofereceu parecer pela aprovação. Submetida a matéria à votação pela presidência, foi a mesma aprovada com emenda por 10 votos favoráveis. Justificado o voto pelo vereador Sergião, autor da matéria. Retornou ao plenário a vereadora Neuzinha de Oliveira. Solicitado e justificado pelo vereador Nami Cheque do regime de urgência ao projeto de lei número 127 de 2013, contido no processo 3156/2013, oriundo do Poder Executivo Municipal, que acresce parágrafos aos artigos 13, 19 e 21 da Lei 5.954, de 21 de julho de 2003, que estabeleceu o regulamento para divulgação de mensagens, por qualquer meio, em logradouros públicos e em locais visíveis ao transeunte no município de Vitória e dá outras providências. Encaminhado pelos vereadores Luiz Emanuel e Marcelão, retornou ao plenário a vereadora Neuzinha de Oliveira, submetida à votação da urgência, foi a mesma aprovada por 8 votos sim e 3 votos não, devendo retornar na próxima sessão para a votação da matéria conforme determina o regimento interno. Retornaram ao plenário os vereadores Rogerinho e Anderson Marinho. Discutido pelos senhores Luiz Emanuel, Zito Maia, Rogerinho, Anderson Marinho, Marcelão, Devani Ferreira, Reinaldo Bolão, projeto de lei número 431/2013, contido no processo 10.183 de 2013, de autoria do vereador Davi Ismael, que denomina logradouro público no bairro Santa Marta. Devido à presença e manifestação dos professores em greve nas dependências do plenário, o senhor presidente submeteu à votação dos senhores vereadores o encerramento da sessão para que os representantes dos sindicatos dos professores fossem ouvidos e, em decorrência do mesmo, os vereadores se manifestassem. Aprovada a proposta do presidente, encerrada a discussão do projeto de autoria do vereador Davi Ismael, devendo retornar para a votação nas próximas sessões, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2014, às 16 horas, e para a qual designou expediente interno e externo, ordem do dia, trabalho das comissões, o que mais ocorrer. Encerrou-se a sessão às 8 horas e 5 minutos, do que para constar, foi lavrada a presente ata, após lida aprovada, vai assinada pelo presidente, pelo seu secretário da mesa e pela redatora de atas plenárias. Consulta o plenário se alguma retificação a ser feita na ata, líder. Uma retificação, senhor presidente, aqui na folha 2, quando fala no início do grande expediente, na hora destinada às lideranças partidárias, somaram à tribuna os senhores Vinícius Simões, desculpa, não é aqui não. Aqui. Mais embaixo, na folha 2 mesmo. Compareceram os vereadores Exito Maia e Fabrício Simões, que assumiu a presidência, só corrigir aqui, que deve ter sido Fabrício Gandini. Apenas erro de redação. Apenas um erro de redação. Ok, por favor, com a correção, considero a ata aprovada. Não tem nenhum problema com o erro. Convido novamente a continuar uma leitura tão bem feita, vereador Max da Mata, fazer a leitura do expediente interno. Expediente interno. Indicação 2304/2014, processo 3884, do vereador Davi Ismael. Indica o asfalto para pavimentar trecho que fica localizado na rua Rodrigues Pedro, espaço de servidão, deputado Clério Vieira Falcão. Indicação 2305/2014, processo 3889/2014, vereadora Neuzinha de Oliveira, indica instalação de corrimão na curva da rua Tenente Setúbal, bairro São Benedito. Indicação 2306/2014, processo 3892/2014, vereador Davi Ismael, indicação criação de uma praça acessível, espaço de inclusão com brinquedos acessíveis. Indicação 2307/2014, processo 3893/2014, vereador Davi Ismael, indica ampliação da licença paternidade para 30 dias. Indicação 2308/2014, processo 3901/2014, autor, vereador Reinaldo Bolão, indica serviço de drenagem pluvial urbana e conserto de corrimão, rede de esgotos, escadarias, João Batista Moscon Rodrigues, Arzão e Maria Rodrigues de Souza, no bairro Forte São João. Indicação 2309/2014, processo 3902/2014, autor, Reinaldo Bolão, indica o serviço de drenagem, conserto de corrimão, pavimentação e esgoto, bairro Forte São João. Indicação 23010/2014, 2312/2014, 2313/2014, 2314/2014, 2315/2014, 2316/2014, 2317/2014,
23/18/2014, vereador Reinaldo Bolão. Indicação 23/11, vereador Luiz Emanuel, indica poda de árvores na rua Bruno Becacice, bairro de Lourdes, Vitória. Indicação 23/19/2014, 23/20/2014, 23/21/2014, 23/22/2014, vereador Zezito Maio. Avaliação qualitativa da água, bairro Resistência, troca de areia do parquinho no centro. Indica término do asfaltamento da rua Almirante Barroso, na Praia do Chuá. Voto de pesar 49/2014, vereadora Neuzinha de Oliveira. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Rubem Tuller. E voto de pesar 50, vereador Anderson Marinho, pelo falecimento do senhor Valdemiro Seibel. Requerimento de plenário 350/2014, Câmara Municipal de Vitória, requer informações acerca do relatório em anexo referente ao plenário de Vitória, UFS Goiabeiras. Requerimento plenários, vereador Reinaldo Bolão, 352, 353, 354, cópia integral do contrato relativo à iluminação de Natal do ano 2013, requer cópia integral dos processos 3689-921-2013 e 43260000-2013, com todos os seus andamentos até a data de recebimento desse requerimento, e cópia integral dos processos 8380, 299-2012, 2865-231-2013 e 8191-152-2013, com todos os andamentos até a data de recebimento deste requerimento. Voto de louvor 159/2014, vereador Luiz Emanuel. Voto de louvor, a senhora Gracinha Neves, em homenagem ao lançamento do livro Sibila e a Escada Musical. Voto de louvor 160, Luiz Emanuel. Voto de louvor, a senhora Mintar Raucuri Campos, em homenagem ao lançamento do livro Turco Pobre, Sírio Remediado Libanês Rico. Voto de louvor 161, vereador Anderson Marinho, parabenizando o senhor Marcos Guerra pela reeleição como presidente da FINDES. Lido o expediente interno, senhor presidente. Em discussão as proposições dos vereadores presentes, voto de louvor, moções e requerimentos sujeitos à votação. Indicações, requerimento de plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Encerrado pequeno expediente, passamos à hora das lideranças partidárias. Primeira liderança partidária inscrita, vereador Anderson Marinho. Ausente, vereador Davi Ismael. Ausente, vereador Luiz Emanuel. Pelo tempo de 5 minutos. Líder do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores assessores da Câmara Municipal, senhores que nos assistem pela TV Assembleia, senhores que nos assistem, espectadores aí da TV Câmara, via internet. Eu ia discorrer sobre uma questão partidária, mas eu acho que os nossos professores estão chegando à Câmara e nós vamos saudá-los. Saudar o magistério municipal que vai ocupando os espaços mais uma vez dessa Câmara Municipal. E a gente vai... Presidente, eu queria lhe pedir que a gente desse um... Não tem como falar. Vamos aguardar um pouquinho. Posso aguardar?
Presidente, a gente podia zerar aí, tentar falar com o magistério um pouquinho, para a gente conversar um pouco sobre a manhã de hoje. Senhores professores, a gente estava iniciando aqui a ordem dos oradores, a gente pediu ao presidente para dar uma seguradinha no tempo, para que vocês chegassem e a gente pudesse começar a conversar com vocês. Ok? Vereador, vamos então iniciar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores professores que ocupam mais uma vez nessa trincheira de ação cidadã que vocês movimentam pela cidade de Vitória desde o dia de ontem, na deflagração da greve municipal do magistério. E a gente teve ontem uma longa discussão aqui na Câmara Municipal, que redundou numa agenda pela manhã hoje no gabinete do presidente Fabrício Gandini, com a direção do sindicato, alguns professores que acompanharam a direção do sindicato, e mais alguns vereadores. Estava lá presente eu, o vereador Fabrício Gandini, no gabinete dele, como eu havia dito, vereadora Neuzinha de Oliveira, que também é membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vitória, o vereador Sérgio Magalhães, o vereador Bolão e o vereador Marcelão, que não se fez presente porque estava trabalhando nesse horário, mas mandou seu representante, a professora Ilka, né? E o vereador Rogerinho, que também esteve presente, mas teve que se ausentar depois. Enfim, a Câmara Municipal estava super bem representada. Naturalmente, os vereadores que talvez não pudessem estar lá é porque estavam com outros compromissos previamente agendados. E eu penso que vereadores, e principalmente o vereador Fabrício Gandini, que preside essa casa, a principal agenda do magistério nesse momento é ser ouvido pelo prefeito Luciano Rezende. Tem uma assembleia prevista para a próxima terça-feira, às 8 da manhã, e essa assembleia, ela vai, junto com o Sindismove, podendo decretar uma greve geral no município de Vitória. Então a pauta que foi estabelecida hoje com o sindicato, pelo presidente Gandini, que vai falar sobre isso depois, e por esses vereadores que acompanharam, é para tentar, senhores professores, reverter essa situação antes de terça-feira. Ou seja, nós temos um período que começou hoje às 10 da manhã, não é isso, Rafael? 10 da manhã até segunda-feira, para que a gente possa ter uma agenda com o prefeito Luciano Rezende, sentar mesmo em negociação agora, que já está claro para todo mundo qual é a pauta de reivindicação do magistério. Se alguém tinha alguma dúvida, não tem mais nenhuma, sobre tudo que foi discutido lá hoje, e foi repassado através de documentos do sindicato para os vereadores, né? Então, falta agora o prefeito abrir sua sala, sentar com o movimento sindical, a representação do magistério municipal, com os vereadores, se essa é a vontade, me parece que ficou assim, acordado que nós faremos estabeleceremos essa corresponsabilidade nesse momento, e o prefeito apresentar uma contraproposta, as propostas que estão sendo discutidas, porque a juízo do magistério e dessa Câmara, por todos os vereadores que participaram desse processo ontem e hoje, o que não houve até agora foi uma contraproposta conversada com o magistério. O que tem acontecido muitas vezes é o prefeito e a administração anunciar via imprensa os 3%, os outros 3%, mas a perda salarial e toda a pauta de reivindicação do magistério, incluindo o ticket de alimentação, condições das escolas, me parece que a questão da merenda escolar, hoje, que era inclusive uma agenda que eu vinha discutindo aqui permanentemente, parece que foi sanada, houve uma compreensão de todos hoje. O professor Rafael, acho que foi contundente explicar um equívoco na gestão da merenda, que foi corrigido, e me parece que agora essa coisa tende a se estabilizar. Mas fora isso, toda a nossa agenda de discussão do magistério com a administração está suspensa. E, naturalmente, o magistério tem a greve como forma de restabelecer um diálogo que até então, se estava acontecendo, estava aquém das expectativas dessa categoria. E precisa, na verdade, voltar a acontecer para que o magistério possa ter um alento sobre aquilo que a responsabilidade do município vai se fazer na hora de entregar a vocês uma contraproposta. O que tem sido discutido aqui, me parece que há um equívoco, mais uma vez, do prefeito, que disse hoje na imprensa, na Gazeta, que repôs as perdas salariais de 2013. Não repôs. O prefeito repôs as perdas salariais parciais de 2012. Deu 3% ano passado e 3% esse ano, referentes a 2012. Isso tem acúmulo de juro
que não foi ainda pago pela administração e não está incluindo ainda a perda salarial de 2013. Fora isso, o que há de ganho real? Fora isso, quais são as condições que o magistério vai enfrentar assim que retornar à sala de aula? E as reformas das escolas que se fazem necessárias que até então estão paradas? Hoje apresentou o magistério, para quem tinha alguma dúvida, a relação de 17 obras da educação paralisadas em Vitória. Nós precisamos de uma agenda que inclua não só o prefeito, mas a secretária de Educação e o secretário de Finanças da Prefeitura de Vitória, que muito bem levantou a representação do magistério hoje. Tem uma confusão na hora de fazer conta, o que é básico para as finanças. Não dá para você colocar nas costas do magistério ou do servidor público o alcance que você tem para além daquilo que propõe a lei de responsabilidade fiscal, quando na verdade está muito distante disso pelas contas do magistério. Ou seja, nós temos um problema para ser sanado. Acabou o tempo, desculpa. Um problema para ser sanado que é de ordem essencialmente técnica e do ponto de vista político, que é a greve. A greve é uma decisão política do magistério e só pode terminar com a decisão política do prefeito. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Vinícius Simões. Gostaria de fazer uma proposta, se os vereadores concordam. A proposta a gente, porque tem a presença aqui do quadro geral, dos servidores, e a presença dos professores. Porque o regimento interno da Câmara, a sugestão é para que a gente encerre a sessão. Calma. Porque encerrando a sessão, a gente pode abrir a tribuna para vocês poderem falar. É só para isso. Porque se não encerrar a sessão, não esperou molhar o bico? Se não encerrar a sessão, o regimento interno diz que é necessário encerrar a sessão, ok? Para que podemos transformar numa audiência para que os professores e o quadro geral possam se pronunciar. Porque, de acordo com o regimento, não pode haver pronunciamento durante a sessão. Então, a minha intenção não é atrapalhar o movimento de vocês, e sim para que vocês possam ter voz aqui na tribuna e poderem, assim, falar. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Só uma proposta. Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Vereador primeiro Marcelão, logo após o vereador Neuzinho. Assim, eu vou discordar do vereador Vinícius Simões. Essa casa aqui já quebrou várias vezes o regimento. Pode se quebrar hoje de novo para os professores. Essa casa aqui, quando não tem professor, não tem ninguém, às vezes quebra o regimento aqui, como foi quebrado com a guarda. Eu não vejo problema nenhum se os vereadores concordarem, bota em votação, a gente quebra o regimento e continua, faz a fala do professor e a gente continua a sessão. Pode botar em votação. Vereadora Neuzinha. Senhor presidente, eu acompanho a proposta também do Marcelão, e agora, se também não passar, se for garantido continuação também da transmissão ao vivo, para que eles possam... Só para explicar ontem o que aconteceu. Aí a sessão foi encerrada, precisava de um tempo entre encerrar a sessão e voltar à transmissão. Não foi nenhuma retaliação ao movimento, só foi isso. Senhor presidente, pela ordem. Qual vereador? Vereador Vinícius. Professores e o quadro geral. Ontem, inclusive, a proposta que eu fiz aqui foi mediante a sugestão dada eu fui lá agora conversar com os representantes do sindicato e trouxe essa proposta vinda deles, porque ontem foi feito dessa maneira e os professores puderam falar, a transmissão voltou a ser feita. Então, sugiro que os professores falem respeitando o regimento da casa. Essa é a sugestão. Os professores vão falar, os vereadores ficarão aqui, a sessão será transmitida. Vocês são professores, eu também sou professor,
Acho que nada melhor do que a gente fazer o uso da fala respeitando o regimento da casa. Simples assim. Tem mais alguma proposta, vereadores? Presidente, eu queria, pela ordem. Vereador Luiz Emanuel. Olha, eu penso que nós já fizemos ontem e hoje pela manhã, o magistério particularmente eu acho que está contemplado em relação a essa conversa com a Câmara mais a miúde. E aquilo que porventura a gente não soubesse, ficamos sabendo de ontem para hoje na sua integralidade. O que falta, repetir o que eu falei aqui na tribuna, é a agenda com o prefeito. Então a Câmara cabe nesse momento intermediar essa relação que o magistério espera. Com relação aos outros servidores, ouvindo aqui o vereador Davi Ismael e a própria proposta do vereador Marcelão, eu creio que a gente pode até suspender a sessão por algum tempo, para ouvir, se for o caso, os servidores que querem se pronunciar, para falar da sua agenda em particular, e retomamos a sessão. Eu só não acho que temos que encerrar a sessão para poder ficar discutindo a mesma coisa. A agenda do magistério está clara para todo mundo. Eu não tenho dúvida que o magistério sabe disso. Repito, o que o magistério espera hoje é que a Câmara consiga, por favor, do prefeito Luciano Rezende, um espaço para que eles possam conversar. Temos 3 propostas, então. Na realidade, as propostas possíveis que podem ser analisadas é vereador Vinícius e vereador Luiz Manuel. A da suspensão, sendo que a suspensão ela tem duração máxima de... a gente só poderia até as 19 horas, ok? Isso. Caso passe desse horário, a gente não poderia... Eu proporia uma hora de suspensão da sessão para que os professores, os dificuldade, ok? A minha proposta está acatada com a suspensão e depois a gente continua a sessão. Muito obrigado. Dentro desse prazo, a gente pode fazê-la sem perdas. Ok, vereador. Não seria interessante se o senhor procurasse os líderes do movimento, saber exatamente o que eles desejam? Já foram procurados, vereador. Eles querem falar, apenas isso. A proposta do vereador Luiz Emanuel é boa. Eu também aceito a proposta do vereador Luiz Emanuel para suspender a sessão e aí em até uma hora. Então nós vamos... No máximo uma hora, né? Pode terminar... Uma hora? No máximo, né? Eu acho que deveria ser pelo tempo necessário. Caso a sessão... Caso o movimento encerre rápido, a gente volta à sessão. Caso vá até às 19, aí não teremos condição por questão regimental. Ok? Podemos ser dessa forma, sem determinar um limite, porque a gente não fica preso ao regimento, tem que voltar à sessão. O problema é que ou a gente suspende ou a gente encerra. Suspender por tempo determinado é mais ou menos encerrar. Então, mas eu acho que o tempo de uma hora... Uma hora, então. Eu acho que é suficiente para que a gente possa ouvir. Ok, então. Então, vou botar a proposta... Posso suprimir a proposta, Vossa Excelência? Vamos colocar apenas a proposta do vereador Luiz Emanuel de 1 hora. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, a gente suspende a sessão pelo prazo de 1 hora a partir desse momento e pedimos ao movimento que se organize para fazer o uso da palavra. E permanecemos com a transmissão da sessão, né, presidente? Por favor. Obrigado, professor. Mais algum professor? Mais algum? Não? Então nós temos número suficiente de vereadores. O veto total é o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Emanuel, que garante atendimento aos autores de violência doméstica e familiar, a fim de proporcionar recuperação mediante acompanhamento multidisciplinar. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto. Quero discutir, presidente. Senhor presidente. A votação necessita de maioria absoluta. Antes de ele continuar, eu queria, senhor presidente, o vereador Devani pediu que ele está em viagem de São Mateus para cá, justificar a ausência dele nesse momento. Acabou de me passar um torpedo. Ok, vereador. Mais algum? Ok, vereador Luiz Emanuel. Senhor presidente, senhores vereadores, é providencial esse projeto de lei, porque essa aqui é uma proposta que o vereador Luiz Emanuel, com a minha assessoria, fizemos no início do ano passado,
para regulamentar o artigo 45 da Lei Maria da Penha. O artigo 45 da Lei Maria da Penha, ele prevê que os agressores das mulheres que ainda possam ter espaço para recuperação, que os municípios o identifiquem e os levem a essa perspectiva de recuperação, para que eles possam, em algum momento, estar se redimindo perante a sociedade, naturalmente perante a sua fonte de agressão. A agressão, a violência, nada mais é que uma subjugação do mais forte para o mais fraco. É por isso que se maltrata mais as crianças, as mulheres e os animais. Quanto mais frágil, mais fácil a presa. Eu quero defender, porque o município entende como inconstitucional esse projeto de lei, e eu até concordaria, vereadores, se o município tivesse dado vazão àquilo que se comprometeu a fazer publicamente pela imprensa em abril do ano passado. Depois desse projeto de lei protocolado nessa casa e da discussão já ter sido feita aqui, aliás, essa foi uma ideia que surgiu em Curitiba, com a vereadora também do meu partido, que esteve aqui, numa convenção que nós fizemos ano passado. O município disse, através de sua Secretaria de Cidadania, que estaria já, foi destaque na matéria do município, no site e na imprensa, que estaria colocando em prática aquilo que o projeto de lei sugere. Eu tenho visitado e procurado saber, isso não vem acontecendo, infelizmente. Mas, então eu quero pedir a Vossas Excelências que não concordem com o veto do prefeito a esse projeto. Ao mesmo tempo, senhores vereadores, foi importante demais ouvir aqui as manifestações dos colegas professores, que fizeram aqui, na verdade, transformar essa tribuna num divã. Um divã de análise. Uma análise terapêutica, política, do ponto de vista político, para os vereadores dessa casa e para todos nós. Para que reflitam sobre o que é mais fácil, ser governo ou ser sociedade. O que é mais correto na política? É estar de que lado? Porque o bom governo, eu não tenho dúvida nenhuma, essa casa tem todas as condições, isso foi dito hoje pela manhã por um professor na reunião no gabinete do vereador Fabrício Gandini, da presidência. Ele disse uma frase que eu guardei. Nós temos totais condições de sensibilizar o prefeito Luciano Rezende, vereador Gandini, essa experiência Vossa Excelência carrega há 4 anos, não só como vereador, que repetiu seu mandato exitosamente pelas urnas, e merecedor que foi, mas principalmente pela vossa experiência à frente da Comissão de Educação dessa casa. Eu acho que o vereador Namiché, como líder de governo, está se mostrando um sujeito mal educado. Já falou assim os professores e continua sendo agora. A gente está falando, o vereador Namiché, que está mania de ficar conversando pé de ouvido e não ouve a gente. Ouve, vereador Namiché. Vossa Excelência reclama muito pelos cantos, mas não consegue fazer o debate político nessa casa. Reclama da oposição, fica jogando esteio para a gente poder escorregar, mas e cada debate faça aqui dentro. Essa administração de Vossa Excelência não representa mudança nenhuma. Foi o que os professores disseram aqui agora, vereador. 3 meses de janeiro a março para conseguir ser atendido o magistério nessa administração. E quando foram atendidos, foram embromados. Foram levados a cabo carregando bico os professores. É por isso que aconteceu a greve. E tem uma resposta que precisa ser dada urgentemente. Houve uma reunião hoje pela manhã no gabinete do presidente, que sensivelmente eu defendi o presidente lá ontem, inclusive reconheci que o melhor caminho foi o que ele escolheu. Que não terminasse a discussão aqui ontem, mas que fizesse no gabinete que foi feito hoje. E eu tinha ontem discordado aqui em plenário, vereador Bolão. Mas cadê a resposta do prefeito? Será que de 8 da manhã até agora o prefeito não tem resposta nenhuma para dar para essa casa? Não tem nenhuma resposta, vereador Gandini, para dar para o magistério? Eu tenho certeza absoluta que o vereador Namiché, que gosta muito de conversar, está conversando com o prefeito desde ontem. Com o vereador Fabrício Gandini, com o vereador Vinícius Simões, que a base do governo está conversando. Mas será possível que até agora não apareceu uma luz no fim do túnel? É a última pergunta que faço. Quando é que o prefeito vai atender o magistério, e agora, mais do que o magistério, atender os servidores de Vitória? Porque realmente tem uma iminência de uma greve que pode ser evitada se tiver um mínimo de vontade política da prefeitura. Vereador Vinícius, para assumir a presidência. Queria
muita... O governo tem que prestar atenção na oposição, cara. Acho que a gente participou aqui de um momento extremamente importante e que torna-se cultura nessa casa de ouvir as manifestações, as indignações. Como o vereador colocou aqui, parece um divã realmente. E, como eu disse ontem, não tenho nada, em nenhum momento me sinto confortável com essa situação. A fala do professor Josué é uma fala que, na realidade, ela me traz mais responsabilidade, que eu sei que ele ainda confia no vereador Gandini, tenho certeza. Pela fala dele, eu percebi que o que ele quer é me tirar de uma posição de conforto que ele acha que eu estou, mas ele não sabe o quanto eu estou desconfortável com a situação, mas eu tenho certeza que ele falou, e essa é a importância da gente ouvir os movimentos. O professor Josué é um líder nato, uma pessoa que influencia outras pessoas e faz com excelência o que ele se propôs a fazer, que foi incomodar todo mundo aqui. Ele passeou pela administração do PSDB, do PT, usou algumas palavras pesadas, falou de tapa na cara, mas a gente conhece o professor Josué e sabe das intenções que, muitas delas, vereador Vinícius, permeiam não só o coração dele, mas o nosso. Talvez ele duvide porque acha que é fácil e acha que a gente tem atribuições que a gente não tem. Mas, com toda tranquilidade, nós vamos, assim como afirmamos na reunião hoje pela manhã, vamos fazer uma discussão interna no governo, é a nossa função, para que, de fato, a gente possa avançar em algo que possibilite terminar com essa greve, que não é boa para ninguém, que não é boa. Talvez seja boa para alguns movimentos partidários. Talvez faça, mas como mesmo os professores falaram, eles não querem partidarizar a discussão, isso é importante. Isso é importantíssimo, porque não partidarizando a discussão, eu acho até que fica, olhar para trás agora, fica fácil da gente descartar todo mundo, né? Os dois principais partidos do nosso país já tiveram a oportunidade de governar a Vitória e eles têm satisfação com os dois. Então, assim, talvez chegou a hora, de fato, de não partidarizar. Até porque não tem mais como partidarizar. E a gente precisa, de fato, a gente tem uma oportunidade ímpar. E eu sempre falo isso, nós fomos eleitos exatamente para travar essa discussão, vereador Nami. Travar essa discussão e não ser mais do mesmo. Eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer uma discussão de como deve ser tratada a educação no nosso país. E aí cada um tem uma função e uma forma diferente de se fazer presente nesse momento que ninguém queria estar passando. A oposição fazer o seu papel de oposição, dar tons mais fortes a esse momento, e a situação tem que discutir internamente com profundidade e chegar a uma conclusão de onde está o interesse público nesse momento e até onde a gente pode ir com responsabilidade. Então, acho que esse é o nosso desafio agora, não tem nenhum projeto apresentado na casa ainda.
não tem 3, não tem 4, não tem nenhum projeto apresentado na casa ainda. Então, nós ainda temos um tempo para dialogar e tentar nos aproximar, ou até, quem sabe, chegar com responsabilidade a um número que desfaça esse incômodo que não é só dos professores, mas é nosso. É da família capixaba, da família de Vitória, que está nessa situação. Então, eu vou encerrar minha fala, mas queria registrar que tenho carinho enorme pelo professor Josué e sei que ele falou aquilo tudo porque ele ainda acredita na nossa movimentação e nós vamos fazer de tudo para honrar a crença dele. Gostaria também de discutir, senhor presidente. Vereadora Neuzinha havia pedido para discutir antes. Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, trabalhadores, assistente da galeria, eu estou ouvindo atentamente o clamor, a fala dos professores com muito respeito, e hoje, de manhã, pela reunião, falei que a gente vem aprendendo. E quando meu nome é citado no voto da redução de 35% para 25% da verba da educação, eu reafirmo que votei. Eu acho que nós não temos que ser políticos que vai para dentro do banheiro, que vem para foge da sessão, ou que não assume suas atitudes. Eu tenho que me lembrar, como o dia de hoje, uma história. Luiz Emanuel, realmente ele não votou, mas ele era do PSDB junto comigo, onde a comissão de ética do meu partido disse que eu tinha que votar, o prefeito Luiz Paulo mandou o projeto para cá. E o meu mandato é ser cassado. O partido manda votar, o prefeito... Mas eu não votei porque o partido mandou. Eu não sou mulher de ser mandada. Eu votei porque eu fui convencida no artigo da Constituição Federal, que é a lei maior. Eu votei porque foi justificado nessa casa, e os homens que são homens, como diz minha mãe, o homem, na época que o homem era homem, mulher era mulher, nas casas, nas janelas, tinham tramela. Hoje em dia, você tem que botar a cerca elétrica, grade, senão você toma chifre. Porque as pessoas não têm palavra, não têm compromisso. Então, quando eu cheguei nessa casa, vereador Ademar, vereador Zezito, os decanos da casa, falaram para mim o seguinte: Neuzinha, você vai ser presidente da comissão, da melhor comissão, a de educação. Você quer? Eu falei, eu quero. Eu só não sabia que estava para chegar a essa casa, Tony Loureiro estava aqui também como vereador, inteligente, sabido. Ninguém queria comissão de educação. Aí deram para mim, que estava acabando de chegar, estava entendendo bolufas, mas achei o máximo. Agora, a comissão de educação, que era Rafael do Sindupos, Rafael, Odilon, Daniel, Sônia Fraga, que foram candidatos a vereador. Eles fizeram uma solicitação para mim, na época, como comissão de educação. Eles queriam uma conversa com o prefeito, e o Luciano Rezende era o secretário de educação na época. O Fabrício trabalhava com ele, porque ele não estava recebendo a categoria. O que eles pediram para a comissão de educação na época era que eu fizesse a interlocução de atendimento. E quando chegou na sala, Luiz Paulo fechou a porta, não era para eu participar da reunião. Era só os sindicatos e o secretário de educação e o prefeito. Conversaram. O que ficou conversado, eu não sei. No final, o prefeito, está tudo certo, Neuzinha. Houve um acordo na Câmara, quando Paulo Artung era prefeito, Tony Loureiro, estou mentindo, que a verba da educação de 25% ia para 35%. Essa foi a justificativa que me foi passada, certo? Para construir e municipalizar escolas e CMEs. Quando chegasse no limite dessas construções, quando ele estivesse saindo, iria retornar para 25%, conforme a Constituição Federal, artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, Distrito Federal e os municípios
25%, o mínimo. Foi baseado no artigo da Constituição Federal que eu votei, que é a lei maior. E o prefeito, na época, disse que iria colocar em rede nacional a explicação para a sociedade, que não foi feito, deixando nós, pelo menos a mim, à mercê de toda, né, quem entendeu, quem não entendeu, dizendo que nós éramos o trenzinho da alegria e tínhamos roubado o dinheiro da educação. Então, eu não estou aqui para roubar, entendeu? Eu tenho muita disposição, eu fui copeira há 8 anos, eu tenho muita disposição de trabalhar. Agora, eu tenho aprendido com o tempo. Eu tenho um respeito, como eu falei hoje de manhã, pelo prefeito, ele é a autoridade máxima do município, foi eleito para ser o prefeito de Vitória, eu não fiz campanha para ele, mas ele foi eleito, ele é o prefeito. Ele é a autoridade máxima. Agora, eu fui eleita para, aqui, defender os direitos da população, e as crianças estão sofrendo muito com esta greve. E pode sofrer muito mais. E já deu aqui, já ficou bem claro, ninguém está escondendo de nós, Câmara de Vereadores da capital, que esse caldo vai engrossar. Por quê? Vai vir guarda municipal, vai vir agora a saúde, e realmente o município pode virar um caos. Vereador. E nós, já encerrando, e nós, vereadores, com a responsabilidade que temos, eu venho agora pedir, né, em nome como presidente da Comissão de Saúde, ao prefeito Luciano, que receba os representantes da categoria, que nós chegamos num consenso, porque Vitória não merece passar por essa situação. Lembrando que, quando eu faço um voto nessa casa é um voto com responsabilidade. Não vou me pronunciar fazendo demagogia para professor. E nem vou aceitar meu companheiro Tucano vir ganhar fama em cima de mim, que vai ter café no bule se citar meu nome para se vangloriar. Aí, como teve paulada naquela época, carro tombado e tudo mais, o mínimo que tem que dar é DML, que em mim, no meu rosto, ninguém bate. Aí tá para... Tem negócio de homem e mulher, não, é qualquer um, porque a realidade é nua e crua. Nós estamos aqui e temos que abrir esse canal de negociação. Não está nas minhas mãos resolver. Não está nas minhas mãos resolver. Se tivesse, eu já teria resolvido, porque eu acho que o mínimo de respeito era receber os professores, os representantes, seja lá quem for. Tá? Então, eu agradeço, vereadores, estou colocando que nós não podemos aqui realmente pegar bandeiras políticas, porque essa briga não é minha. Eu não comprei briga de PT com PSDB, com P algum. Eu estava louco que aparecesse só partido que não tivesse a sigla P, porque partido já disse, está partido, eu não quero partido, não. Nós estamos precisando de união da população. Eu não vou arcar com uma responsabilidade de uma briga antiga, vereador, para ninguém crescer nas minhas costas. Muito obrigada. Ainda em discussão, o vereador Namchek. Senhor presidente, senhores vereadores, vou defender a manutenção do veto e aproveitar para dizer que essa não foi a primeira vez que os professores adentraram o recinto para se manifestar, nem vai ser a última. Nem vai ser a última. Vereador Serjão, vereador Gandini, os vereadores todos que poderão um dia vir a ser prefeito dessa cidade, pode ir se preparando. Os professores estarão sempre aqui, sempre estiveram. Sempre estiveram aqui e sempre estarão. É claro que, dessa vez, eles vieram, como sempre vieram, né? Mas dessa vez vieram em busca da mediação da Câmara. Nós somos uma Câmara muito pequena, 15 vereadores apenas, a menor Câmara da Grande Vitória. Esses 15 vereadores concentram uma legitimidade muito grande, porque são apenas 15 vereadores eleitos numa disputa que é muito mais apertada, muito mais difícil, do que a disputa para vereador em outros municípios, onde existe maior número de vagas. Então, cada vereador aqui concentra, acaba acontecendo isso.
concentra uma legitimidade muito grande. Nós representamos a cidade. Eles vieram aqui em busca da mediação. Por quê? Eles são funcionários da prefeitura. Nós, a Câmara, faz parte do poder público municipal. Os vereadores têm esse papel, entre os outros papéis, tem o papel de mediar. Quando os professores definiram a sua greve, é claro que o objetivo estratégico nesse momento é a obtenção das reivindicações. Listaram uma série de reivindicações. E durante o processo de greve, eles adotam as táticas que os colocam mais próximos da conquista do objetivo estratégico. Então, a vinda deles aqui foi uma ação tática de um movimento grevista que está em curso e que tentou aqui, tentou ali, e vai fazer outras tentativas táticas para alcançar o objetivo estratégico de obter as reivindicações. A prefeitura, diante da greve deflagrada, também adota as táticas que são convenientes do momento. Então, por um lado, nós temos o magistério em greve, parcialmente em greve, não é uma greve, diga-se de passagem, não é uma greve que alcançou todas as escolas, é uma greve parcial, mas com a sua legitimidade, é claro, e a prefeitura com a sua, do outro lado, com sua tática também, de como se conduzir nesse processo. Os vereadores foram chamados, é isso que eu entendi, vieram aqui para pedir a mediação dos vereadores. E os vereadores, no dia de ontem, prontamente se dispuseram a fazer mediação. Vereadores no seu conjunto, independente de partido, de situação política, os vereadores todos, com toda boa vontade, todos se manifestaram aqui, ou junto às lideranças, manifestando sua boa vontade. Hoje vieram também, porque já é desdobramento de ontem, vieram aqui hoje. É claro que alguns vieram aproveitar o momento para utilizar o tempo como uma catarse, um desabafo, como foi o caso do professor aqui, que pagou geral para todo mundo, distribuiu a metralhadora para todo canto, nominou NAMI, como poderia nominar os demais vereadores. Também faz parte, e a gente não deve se aborrecer com isso, sempre lembrando que os professores voltarão aqui em outras ocasiões, sempre estiveram aqui, frequentando a Câmara, mobilizando a Câmara, né? Eu não acredito que o conjunto dos professores veio aqui para xingar os vereadores, não acredito. Até porque alguns que estavam aqui foram candidatos a vereador. Eu consegui identificar uns 3 ou 4 aqui que passaram por aqui, foram candidatos a vereador na última eleição, e em eleições anteriores. Então, é gente que não tem interesse em desmoralizar a Câmara, imagino isso. Mas você não pode controlar a fala de todo mundo. Eu elogio aqui a fala do vereador Gandini, o posicionamento da nossa mesa, era o que o conjunto dos vereadores esperava, um posicionamento flexível, para dar voz, dar microfone, e som, televisão, internet, para a reivindicação dos professores. Eu acho que eles aqui encontraram toda a acolhida. Nós, vereadores, temos que estar orgulhosos de termos feito uma acolhida à altura da importância dessa categoria. Uma categoria sempre elogiada, né, por toda a sociedade, pelos vereadores, reconhecida, certo? Só queria fazer essa colocação, porque faz parte. Amanhã outros servidores virão aqui, como sempre vieram. Isso aí faz parte da luta, o papel do vereador é esse, e a gente não tem que se constranger, embora
tenhamos que ter paciência com alguns que se excedem e não têm noção, às vezes, da responsabilidade de estar usando o microfone. Excelência está se empolgou. Estou encerrando. Porque usar esse microfone aqui é uma responsabilidade. Esse microfone aqui não é o microfone dos vereadores. É o microfone do povo de Vitória. Então, o cara, quando chegar aqui, chegar sereno, tem que chegar com objetividade, né? Porque, encerrando, senhor presidente, é só para dizer, isso aqui, eu fui lá na Câmara e falei, a Câmara não é dos vereadores, é do povo. Muito obrigado. Vereadora, gostaria de... Pois não, excelência. Ô, líder, por favor, líder, que eu vou fazer xixi. Sabe aquele cantinho? Não precisa falar isso não, tem a modos, tá? Com a palavra, vereador Vinícius Simões, pelo tempo de 5 minutos. Não vou usar os 5 minutos, não, eu acho. De fato, vereadores, em primeiro lugar, a participação dos professores e dos servidores, em geral, da cidade aqui, é justa. Eu acho que todos nós, no lugar deles, faria o mesmo. Então, reconhecer esse movimento, reconhecer a vinda desses professores ontem e hoje, e dizer que a sociedade democrática, ela é democrática por causa disso. Graças a Deus, graças ao povo, nós vivemos numa sociedade que nós podemos ouvir, falar, exigir direitos. Em segundo lugar, compartilhando do mesmo pensamento do meu colega de partido, o vereador Fabrício, também é uma situação para mim, por 2 motivos, desconfortável. Não porque eu sou do partido do prefeito, mas por eu ser professor. Por inclusive eu ter dado aula hoje cedo. Então, ver meus colegas exigindo a reposição salarial da inflação, necessitando de vir aqui, é desconfortável para mim também. E também é desconfortável por ser da base aliada do governo. Desconfortável por fazer parte de um partido pelo qual possui o prefeito, o líder da cidade, eleito também democraticamente. E em terceiro lugar, e finalizando, muitas vezes os nossos nomes são citados aqui. E justamente porque nós estávamos na campanha em 2012. E é justo que muitas vezes o meu nome, o nome do Fabrício, o nome do Nami, seja de fato aqui mencionado como base, como o professor Josué veio aqui e falou, e outros. E por isso, vereador Max, é que nós temos essa responsabilidade como base do governo. Vereador Nami e vereador Gandini. Nós temos essa responsabilidade. A nossa responsabilidade não é só quando o nosso nome é citado, quando precisa ser, mas também a nossa responsabilidade, Nami, Max, Gandini, é de conversarmos com o governo. Movimento interno, de conversarmos, de passar o termômetro do que aconteceu aqui hoje, do que aconteceu aqui ontem, na reunião hoje de cedo, que não pude estar porque eu estava lecionando.
Mas também é responsabilidade de todos nós, do vereador Luiz Emanuel, do vereador Bolão, de todos os vereadores que estão aqui. Porque, de fato, a greve, ela não é boa para ninguém. Nem para a Câmara, nem para o prefeito, muito menos para a sociedade, para os alunos, para os professores, para os pais de alunos. Então, o que nós temos que fazer é buscar conversar com o governo, para entender isso. E fazer um movimento no sentido de que as reivindicações básicas sejam atendidas. Obrigado. Continua em aberto a discussão. O vereador Max da Mata, pelo tempo de 5 minutos. Queria dizer, com relação à matéria, ao veto, que acho que no mérito estou de acordo com o vereador Luiz Emanuel, porém, por se tratar de matéria inconstitucional, cuja origem deve ser do Poder Executivo, vou acompanhar aí o nosso líder de governo, Nami Shecker, e votar pelo veto da matéria, pela manutenção do veto da matéria. Sobre esse período de suspensão dos nossos trabalhos, para que a gente pudesse ouvir aí os professores, de fato, os vereadores acabaram resumindo muito bem, assim, a minha linha de pensamento, em especial o Nami, e o Fabrício fez um desabafo aqui até um pouco emocionado, porque o fato de ocuparmos essa cadeira, o Nami Shecker diz isso muito bem, né? Temos uma responsabilidade muito grande com a cidade, muito grande com o governo que muitos aqui acreditam, em especial o Fabrício, que é do mesmo partido do prefeito. O canal de diálogo está aberto com a Câmara e o presidente dessa casa, o vereador Gandini, tem buscado melhorar essa interlocução com o prefeito, com o chefe do Executivo, de maneira que toda avaliação que foi feita pelo Poder Executivo, em especial pelo secretário Alberto da Fazenda, que é um secretário bastante competente, pode se dar num ambiente de conservadorismo, né? Tendo em vista o ambiente econômico que nós vivemos na cidade de Vitória. Os professores mesmo aqui elencaram a questão da perda de cerca de 110 milhões de reais de orçamento com os royalties de petróleo, com o Fundap. E, de fato, as finanças do município vêm passando por uma fase de reavaliação. Essa fase de reavaliação, às vezes, leva um certo tempo. Inclusive para a curva que se mostra descendente do ponto de vista da arrecadação, possa aí se estabilizar e voltar a subir, de maneira que a gente tenha segurança e talvez até alguma garantia de ampliação dos gastos de custeio do município. Então, acho que o debate está colocado, o debate está aberto. Entendo a visão dos professores, mas acho que essa casa não está sendo omissa. Acho que mesmo os vereadores que fazem parte da base aliada do prefeito, inclusive os do seu próprio partido, como o vereador Fabrício e Vinícius, estão bastante engajados nessa discussão, né? Têm participado ativamente dessa discussão aí com o prefeito Luciano, e vamos aí acompanhar as cenas dos próximos capítulos para ver se a Câmara consegue ajudar nesse processo de convencimento e a gente possa aí fazer avançar essas negociações com o nosso magistério
e pôr fim a essa paralisação. Por outro lado, senhor presidente, eu queria parabenizar, não tive na sessão de ontem, o prefeito Luciano Rezende, pelas pesquisas de avaliação da sua gestão, né? Foram feitas 2 pesquisas diferentes, a da Gazeta e a da Tribuna, uma pela Futura e uma pela Enquete. A da Gazeta, feita pela Futura, que ouviu 401 pessoas, deu o índice de aprovação da gestão do prefeito, né, em 26,2%. E a da Tribuna, feita pela Enquete, ouviu 600 entrevistados, né? 200 entrevistados a mais nesse universo, foi quase 1/3 a mais entrevistados, por isso a margem de erro da pesquisa Enquete Tribuna é menor do que a da Gazeta. Traz uma avaliação do governo do prefeito Luciano no quesito bom e ótimo, em 33,2%. 100%, excelência. 100% do seu tempo já está esgotado. Já estou concluindo, senhor presidente. Eu vou tentar usar um pouco menos do que o tempo que Vossa Excelência usou na sua fala, que foram cerca de 15 minutos, eu estava ali computando, então eu vou tentar usar um pouquinho menos. Então, assim, há uma diferença entre as 2 pesquisas, né? Eu tenho uma tendência de achar que a pesquisa da Tribuna é mais sólida, até porque ouviu mais entrevistados e, portanto, até o momento me parece que é o melhor índice de avaliação de todos os governos da região metropolitana até o presente momento, né? E isso com o ano de governo, vereador Namichek, com o ano de governo em que a gente planejou e tapou muito buraco, né? Tapou muito buraco deixado pela administração passada, pelo governo passado. O avião foi abastecido, vereador Namichek, está taxiando, está sendo colocado ali na cabeceira da pista. Daqui a pouco o avião decola. E aí a gente vai ver essas pesquisas melhorando cada vez mais. Muito obrigado. Continua em discussão o veto, não havendo quem queira se inscrever. Abrimos a fase dos encaminhamentos. Não havendo quem queira encaminhar. Quero encaminhar, presidente. Quer encaminhar, excelência? Com a palavra, o vereador. Vereador Luiz Emanuel. 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Max da Mata, que me antecedeu agora há pouco dessa tribuna, foi incisivo na defesa da manutenção do veto por conta do vício de iniciativa desse vereador. E eu não vou entrar muito em detalhes sobre quais são os formatos e qual é a metodologia, a lógica que é instituída pelo governo e pela sua procuradoria para julgar os vícios de iniciativa. Na verdade, na essência, explicando de maneira bem simples, o que esse projeto de lei propõe? Que um autor de violência doméstica que não tenha sido agressivo ao extremo, não tenha matado a sua companheira, uma mulher, que não tenha agredido a ponto de se tornar um crime inafiançável, um crime hediondo, ele possa e tenha direito à recuperação do poder público. O poder público pode, através de um acompanhamento multidisciplinar, incluir essa pessoa, esse agressor, num sistema de recuperação, para que ele possa voltar
a ser avaliado, a ser aferida essa recuperação para o ambiente de convívio com essa pessoa. Ou seja, antes de você jogar na cadeia um bandido que mate alguém, agrida uma mulher, a lei Maria da Penha, ela prevê no seu artigo 45 que os municípios regulamentarão essa relação entre o agressor e a vítima, na medida que isso for possível de ser feito. Eu vou repetir o que eu disse aqui, em sessões anteriores. O veto é muito mais político do que técnico. A não ser que seja uma coisa exorbitante, salte aos olhos. Eu não estou sugerindo ao governo que contrate nenhum médico para cuidar desse futuro agressor. É para usar o que já tem na máquina. Na Secretaria de Saúde, na Ação Social, é para usar o que tem. A única coisa é que o serviço a ser desprendido pelo município com essa pessoa, ele possa ser executado. E cumprir o que manda a lei federal. O que o município ainda não fez. Mas o município pegou o projeto de lei do vereador Luiz Emanuel lá atrás, deve ter gostado do teor, e divulgou dizendo que estava fazendo, e não está fazendo. Não está fazendo. Isso foi feito em abril ou maio, se não me engano, ano passado, já falei aqui anteriormente. Quer dizer, a ideia é boa, mas o mérito não pode ser dado a quem fez. Tá certo? E eu insisto na tese de que esse tipo de arguição jurídica, ele precisa ser derrubado e combatido aqui dentro. Porque isso não é tarefa só do Executivo. Isso pode ser muito bem tarefa do Legislativo. Tá certo? Então, assim, não vou ficar debatendo sobre o fato de ser ou não ser inconstitucional. Quero pedir aos vereadores que reflitam com carinho, evidentemente, se tiver quórum para essa votação, né? E façam uma análise fria, do ponto de vista político, sobre essa qualidade dos vetos que são apostos aos projetos dos vereadores, porque, definitivamente, daqui a pouco nós vamos perder a capacidade de fazer uso da nossa principal prerrogativa, que é legislar. Alguém pretende encaminhar? Não havendo quem queira encaminhar, vamos colocar o veto em votação. Se mantém e não rejeita. Mais algum vereador gostaria de proceder à votação? Vereador Vinícius Simões. Não tendo número suficiente de vereadores para votação, nós mantemos a mesma pauta para a próxima sessão, com essa discussão encerrada e encaminhamentos encerrados, com esse projeto na cabeça de pauta na terça-feira, por tratar-se de veto. Então, agradeço a todos os vereadores que participaram até o momento da sessão e convido todos para a próxima sessão, que será na terça-feira, às 16 horas, para a ordem do dia, expediente e o que demais ocorrer. Obrigado a todos. É claro, segunda-feira temos sessão solene, lembrando, na auditória da Prefeitura.